Bom dia, pessoal, tudo bem? Queridos, então, como avisei vocês em sala de aula, vamos começar nossas semanas com essas aulas gravadas. Vamos então relembrar, né? O prof, por motivo de causa maior, precisou ficar de cama, né? Durante ali, vamos colocar um mês em média ali. Planejo voltar daqui a um mês, né? A essa altura do campeonato, nessa primeira gravação, eu devo estar voltando para casa do hospital, tá? E espero que esteja tudo certo. Estarei na minha cama, repousando, tá? Ficando bem quietinho, que é uma coisa que é meio difícil eu ficar. Mas terei que ficar. E nesse meio tempo, né? Eu, a Ana, o Luiz, nós combinamos uma maneira, né? Novamente explicando, para que vocês não fiquem desamparados nesse momento, que é a última coisa que eu queria. Que vocês não tivessem que arcar com as consequências também dessa situação. A medida que achamos é a seguinte: aulas gravadas, tá? Então eu estarei com vocês ainda aqui em vídeo. Como vai funcionar essas aulas? Uma explicação então. As aulas elas têm as nossas 1h30, né? Temos 2 aulas por semana na sexta-feira. Nós vamos fazer da seguinte maneira: bateu o horário, todo mundo volta para a sala, tá? E vocês começam a resolver a lista de exercícios que vão receber, tá bom? É uma lista de exercícios aqui, ó, que é uma lista de exercícios de revisão, tá? Se vocês vão receber esses exercícios numa lista ou no novo material, isso eu vou alinhar certinho com a Ana, vocês vão ficar sabendo. De qualquer maneira, esses exercícios estarão na mão de vocês. De determinado exercício a outro, que eu vou passar também para a Sara, para a Ana, para orientar vocês, são 45 minutos para resolver, tá? Então, ou seja, a primeira aula é só para resolver os exercícios. Assim que deu o horário da segunda aula, o que vamos fazer? Vou pedir para que a Duda, a pessoa responsável pela transmissão, solte esses vídeos que estão gravados. Que são vídeos do que? De resolução dos exercícios, tá? Então são 45 minutos para vocês fazerem os exercícios e depois 45 minutos com vocês acompanhando um vídeo meu aqui resolvendo esses exercícios, tá? Prof, tenho dúvidas. Aguarde um pouquinho que eu vou voltar, tá? Vou voltar ali depois de um tempo de descanso e poderei auxiliá-los, tá? Claro, meu contato está sempre em aberto, né? À medida que eu for me recuperando, é uma recuperação gradual. Vocês podem me contatar também. Mas caso o prof demore e não responda, saiba que é só questão do tempo do prof descansar um tempinho, tá bom? Mas é isso. Qualquer dúvida, anote, deixe no jeito, que assim que possível eu respondo. Se você prefere que eu responda no WhatsApp ou presencial, é questão de aguardar um pouquinho ou mais tempo. Beleza? Então, vamos lá. O que é essa lista de exercícios? Isso aqui é uma revisão de toda a matéria que a gente teve. Importante lembrar, né? E eu não falei isso logo no início. Bem-vindo todo mundo que está chegando agora. Pessoal do Intensivo, eu sou o prof. André de Filosofia, aqui do Saber, tá bom? Eu, junto com outros professores, cuidamos da parte de Filosofia, eu sou da turma da manhã. E nós fizemos toda uma linha cronológica da filosofia, do mito até a escola de Frankfurt, Hannah Arendt, né? Até a filosofia contemporânea. E agora, enquanto eu repouso, vocês farão esses exercícios, tá? Está dividido por temática. Tem alguns temas que têm mais exercícios, outros têm menos, dependendo da amplitude da temática, da recorrência em vestibulares, tá? Então, durante 5 semanas, a começar por essa, hoje que vocês estão assistindo, a dinâmica será assim. Beleza? Tranquilo? Então, neste momento, eu peço que a Duda ou qualquer pessoa responsável pela transmissão vai pausar este vídeo aqui e vocês farão os primeiros exercícios, que é do exercício 1. Luiz, pode por favor transmitir ali o... Vou mostrar para eles a lista de exercícios. Aqui, ó. Essa é a lista de exercícios que é para vocês receberem, tá? Vocês farão do exercício 1, que é mito ou logos, vão passar por Sócrates e sofistas e chegarão até o exercício 15, ok? Que é o quê? Platão, tá? Aqui, ó. Platão está aqui à esquerda, ok? 15 aqui à esquerda, embaixo. Então, vocês farão agora 15 primeiros exercícios da lista. Pode voltar para mim, Luiz, por favor. Ok, então vocês terão o tempo de 45 minutos. Agora 40 minutos, né? Porque tem esses 5 minutinhos de explicação.
para fazer os exercícios, tá? No tempo de vocês, claro. Às vezes não vai dar para chegar nos últimos exercícios, mas tudo bem. Vai resolvendo, vai acompanhando a correção, tá? Que daí a gente fecha essa lista, tá bom? Alguns exercícios vão ficar para o meu retorno, tá? Mas não é problema, isso está dentro do planejado, tá? Estamos dentro do cronograma, sem problema nenhum, então dá tempo de fazer esse exercício numa boa. Alguns ficam para casa, alguns ficam. Mas qualquer coisa, estarei aqui, ok? Então, peço que, por favor, esse vídeo seja pausado aí para vocês e bom início de lista de exercícios, tá bem? Tchau, tchau. E agora, voltamos. Então, essa pausa, voltou, ok, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos resolver junto, tá? Não todos, mas alguns, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, ó, mito ao logos, tá? Essa é uma temática importante, tá? É uma temática, não é das mais recorrentes, mas ela é minimamente recorrente na UEL, por exemplo. A UEL gosta dessa temática, aborda, sei lá, vamos colocar em média ali, 3, 4 anos tem uma questãozinha de mito? Em média, tá? Grosso modo, você sabe que esse negócio de prever questão não é uma questão sobrenatural, nem é exata. O professor não tem certeza do que cai. A gente se baseia no histórico. E pelo histórico, mitólogos aparece vez ou outra, tá? Então vamos ver aqui, ó, nós temos essa questão da UniOeste 2013. E uma coisa que eu sempre oriento vocês, que é fazer o seguinte. Primeira coisa, leia o comando da questão, tá? Primeira coisa é ler o comando da questão. Ler o texto depois, isso ajuda um pouco a você dar uma direção no texto. E depois as alternativas, tá? Então vamos lá. Vocês têm aqui, ó, Werner Jaeger, que é o autor, e logo abaixo está escrito o seguinte. Considerando o texto acima sobre o surgimento da filosofia na Grécia, seguem as afirmativas a seguir sobre o surgimento da filosofia na Grécia. Luiz, volta aqui para mim. Vamos lá, você leu isso. Surgimento da filosofia na Grécia. O que você tem que trazer à memória? Primeiro, a filosofia ela surge do ambiente mítico. Antes da filosofia, o modo de compreensão do mundo era o modo mitológico. E o que houve? Uma série de mudanças sociais que fizeram com que o mito perdesse relevância, perdesse força, perdesse esse status social de forma de conhecimento para a filosofia. É isso que aconteceu. Então você tem que considerar o quê? Que os povos gregos, as cidades gregas, as polis, começaram a se encontrar por meio de viagens e os mitos foram se chocando, porque cada polis tinha um mito isolado. Ah, mas eu falo X, você fala Y, o que é verdade? O mito começa a perder credibilidade. Você tem o quê? A política pública vindo à tona. As pessoas participando da vida política, da vida ativa, de discussão, de pensamento crítico. E essa formação de pensamento crítico acaba por colocar em xeque muitas formas míticas de conhecimento. Outra coisa, o mito ele era ensinado de maneira oral, cantada. Os poetas eram responsáveis por divulgar, difundir os mitos. Pô, mas se o homem ele começa a pensar de maneira mais crítica, pensa o seguinte, ele quer saber qual que é a forma mais confiável de mito, mas se cada um conta de uma maneira, você não tem uma forma escrita, fechada. Logo, em quem eu confio? Em qual poeta? Então veja, são várias mudanças políticas, sociais, que fizeram com que a filosofia surgisse no lugar do mito. Perfeito? Então vamos lá. Considerando o texto acima, vamos ao texto. Aqui. Vamos lá. Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o oceano é a origem de todas as coisas, difere da concepção de Tales, que considera a água o princípio original do mundo. Seja como for, é evidente que a representação do mar inesgotável colaborou para a sua expressão. Então vamos lá, volte aqui, por favor. Começa com uma comparação. Você tem o mito homérico, Homero, né, escritor da Ilíada, Odisseia, né, principais mitologias da literatura antiga. Ele dizendo que a água deu origem à vida, e ao mesmo tempo você tem Tales de Mileto, que é um pré-socrático, é um filósofo do início ali da história da filosofia ocidental,
que diz que a água também é a origem da vida. Porém, Homero trata isso de uma perspectiva mítica. Tales trata isso de uma perspectiva filosófica. Vamos pensar nessa diferença, vamos lá? Em todas as partes da teogonia, gonia é narrativa, teo é Deus, narrativa dos deuses, de Hesíodo, reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e uma perfeita coerência na ordem racional e na formulação dos problemas. Por outro lado, sua cosmologia ainda apresenta uma irreprimível pujança de criação mitológica, que, muito mais tarde, ainda age sobre as doutrinas dos fisiólogos nos primórdios da filosofia científica. Pode deixar no documento, tá, Luiz? Mas fisiólogos, essa palavrinha fisiólogo, você pode circular, grifar e marcar. São os pré-socráticos. É um outro nome, uma outra terminologia para se referir a eles. E sem a qual não se poderia conceber a atividade prodigiosa que se expande na criação das concepções filosóficas do período mais antigo da ciência. Quando o texto traz a teogonia de Hesíodo, o que ele está dizendo? Que a teogonia tratava de uma reflexão racional, de uma construção lógica, ainda sem abrir mão da perspectiva mitológica. E isso é muito importante. Jamais pense que a filosofia chegou e a mitologia simplesmente sumiu. Quando o assunto é história humana e ciências humanas, os elementos não são exatos dessa maneira. Não são. Ah, um vem, o outro some. Não, não. Eles convivem. Então, por um tempo, é interessante pensar isso. A mitologia e o pensamento racional conviveram. Intrinsecamente. Havia um pouco de racionalidade, uma lógica na mitologia. Porque toda narrativa tem que ter uma lógica, né, para fazer sentido como narrativa e história. E, ao mesmo tempo, o pensamento mítico ele começou a adentrar a filosofia. Muitos filósofos, tal como Platão que veremos, explicava sua filosofia com um mito. A alegoria da caverna nada mais é do que um mito. Então é necessário compreender que o surgimento da filosofia ele está pautado numa convivência, não numa substituição automática. Isso não faz sentido para ciências humanas, para a história. Certo? Então vamos lá. Vamos analisar as afirmativas. Aí. Considerando o texto acima sobre o surgimento da filosofia na Grécia. Aqui do lado esquerdo. Vamos lá? Lado esquerdo, o lado direito de vocês estão vendo a gravação. 1. O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional. O surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional. Vamos lá. Quando geralmente essas alternativas que tem um não, ela fica bem confusa, né? Tira ou não. O surgimento da filosofia coincide com o início do uso do pensamento racional? O pensamento racional ele só surgiu a partir da filosofia? Não. Toma cuidado com isso, tá? Existe uma racionalidade no mito. O mito é anterior à filosofia. E existe uma racionalidade, ainda que não é uma racionalidade filosófica, é uma racionalidade pré-filosófica, pré-lógica no mito. Logo, está correto dizer que o surgimento da filosofia não coincide com o início do uso do pensamento racional. É verdade, porque o início do uso do pensamento racional ele antecede a filosofia. Então, um está correto. Ok? O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico? É a mesma ideia. Vamos tirar o não e pensar o seguinte: o surgimento da filosofia coincide com o fim do uso do pensamento mítico? Não. Não. Por quê? Porque a filosofia ela surgiu, foi se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, o mito ele continuou. Ainda que perdendo força, mas continuou. Não é que filosofia surgiu, mito desapareceu. Logo, a alternativa está correta, porque o surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico. Então a 2 está correta. Beleza? Vamos lá? 3. Tales de Mileto, no século 6 a.C., ao propor a água como princípio original do mundo, rompe definitivamente com o pensamento mítico. Vamos voltar aqui? Não, é a mesma ideia. Filosofia e mito coincidem. Eles convivem.
Logo, quando Tales ele explica o mundo a partir da água, isso não significa que ele não fez uso de mito. Isso não significa que o mito sumiu da sociedade. Tá? Mas é interessante, embora essa alternativa, esse ponto 3, esteja incorreto, você pode grifar o seguinte, volte ali, por favor. Tales de Mileto, no século VI a.C., ao propor a água como princípio original do mundo, grifa isso, água como princípio original do mundo. Princípio original do mundo, qual que é o termo para isso? Arché. A-R-C-H-E. Ok? Arché. Princípio original. Princípio fundamental. Tá? Show? 4. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão, no século IV a.C., como, por exemplo, o mito do julgamento das almas. Sim, é aquilo. Muitos filósofos utilizaram de mitos, ainda que autorais, para explicar sua filosofia. E assim foi feito com Platão, por exemplo. Então, afirmação 4, correta. E 5, para fechar. Os primeiros filósofos gregos, chamados pré-socráticos, em sua reflexão, não se ocupavam da natureza physis. Volte aqui, por favor. De forma alguma. A principal ocupação desses filósofos eram sim a natureza. Eram sim a physis. Lembra, a filosofia dos pré-socráticos se baseava no seguinte: encontrar que é o princípio fundamental da realidade do universo da natureza, logo da physis. A physis é o principal problema filosófico deles. De onde que veio a existência? São as cosmologias, explicações lógicas da criação e do desenvolvimento do cosmos, do universo, da natureza. Logo, estão corretas a 1, a 2 e a 4. A não é, a B não é, e lá em cima, C, apenas a 2 e a 4, não, a 1 está correta, a D, apenas 1, 2 e 4, essa é a alternativa D de dado. Então guarde isso, tá? Sempre. A questão do mito é, ele não apaga de uma hora para outra, só porque a filosofia surgiu, eles convivem, e o mito é até utilizado por alguns filósofos como forma de ensino, ok? Avançando um pouquinho, nós vamos para o exercício 4. Vamos fazer 2 aqui de mito. Aí. E olha de onde é o exercício 4. Exercício 4 da UEL. Ok. Então, mesma coisa. Vamos seguir aqui, ó. Primeiro, vamos ver o autor. Grimal, Pierre, mitologia grega. Você não saberia se no vestibular que é uma questão de mitologia, porque ela está no meio de muitas outras. Mas leia a fonte e você vai ver que é o quê? Mitologia grega. Logo, você espera que seja uma questão de mito. Seguindo ali, com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, assinale a alternativa correta novamente. É uma questão do surgimento da filosofia, tá? É aquilo, você tem que saber que a mitologia ela é uma narrativa, todo mito é uma narrativa. Você tem que saber que ele tem elementos sobrenaturais, fantásticos, que ele é, sim, racional à sua maneira, não é uma racionalidade lógica, é uma racionalidade narrativa, tá? Mas o mais importante, o que é mais questionado, é a questão da origem da filosofia a partir do mito. A decadência do mito e a origem da filosofia, tá? Vamos ler o texto juntos para compreender o que ele está pedindo. O mito opõe-se ao logos, como a fantasia opõe-se à razão, e a palavra que relata a que demonstra. Logos e mitos são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida do espírito. O logos, sendo um raciocínio, pretende convencer. Ele provoca em quem ouve a necessidade de fazer um julgamento. O logos é verdadeiro se for correto e, conforme a lógica, é falso se dissimular algum embuste secreto. Um sofisma que deriva dos sofistas. Mas o mito não tem outro fim senão ele mesmo. Quer se acredite nele ou não, ao bel prazer, por um ato de fé, quer seja considerado belo ou verossímil, ou simplesmente porque se deseja acreditar nele. O mito se vê, assim, atraindo à sua volta toda a parte racional do pensamento humano. Ele é, pela própria natureza, aparentado da arte em todas as suas criações. Volte aqui, por favor.
Prof, vamos lá, agora eu tiltei. Você não falou que o mito ele é racional à sua maneira e agora o texto está dizendo que ele é irracional? Vamos fazer uma diferenciação, gente. Para você resolver uma questão é importante que você compreenda que o mito ele não é irracional. Quem está afirmando aqui que o mito é irracional é o autor que o vestibular tomou como referência para citação. Você estudar mito é uma coisa, você ouvir a opinião de um autor é outra. Este autor, Pierre Grimal, está dizendo o quê? Nesse trecho ainda, é um trecho só do texto dele. Ele está dizendo que o logos da filosofia ele vem para argumentar, explicar, fundamentar, enquanto que a mitologia vem para o quê? Apresentar uma fantasia. E você precisa ter um pouco de fé nela. É necessário acreditar para que a mitologia faça sentido. Mas isso é uma opinião dele. Para você resolver questões em geral, é importante que você vá com esta noção. A noção de quê? De que o mito ele é racional à sua maneira. Mas não é uma racionalidade lógica. E isso aqui está de acordo com o texto do Grimal. Que o mito ele tem uma racionalidade que depende um pouco de você acreditar nele, depositar um pouco de fé nele, mas não é uma racionalidade lógica. O logos é da filosofia. Tá bom? Dito isso, vamos então às alternativas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, assinale a alternativa correta. A. O logos e o mito são expressões humanas. Por enquanto, tudo bem. O primeiro busca explicar e convencer. O logos, sim, é explicar e convencer pela lógica. Já o segundo procura encantar? Sim. Então já vamos deixar aí em aberto que ela tem um grande potencial. Aqui. B. O logos e o mito são duas formas de fundamentar argumentos verdadeiros usando o método bem estruturado? Não. Essa afirmativa ela é válida para o logos, para a filosofia, mas não para o mito. C. O mito é belo e verossímil, por incitar o raciocínio a descobrir as relações que explicam certos fenômenos naturais? Não. Usou a palavra raciocínio. O raciocínio ele tem muito mais a ver com um pensamento lógico fundamentado num método, e isso é filosofia, não mito. D. O logos encanta, por dizer respeito ao irracional, e contrário ao mito, persuade, revelando os desejos humanos. Queridos, tá o oposto, né? Eles trocaram as afirmativas. Tem uma afirmativa aqui que está falando do logos, mas eles colocaram o mito, e essa aqui está falando do mito, mas colocou logos. Ok? Incorreta também. E por fim, E. O mito e o logos não buscam revelar a verdade sobre as coisas do mundo, mas convencem pela fantasia. Não. O mito, ele convence pela fantasia. O logos, ele busca a verdade do mundo. A filosofia, ela nasce com essa pretensão de busca da verdade. Ok? Então, temos que a questão 4, a alternativa é a A. Ok? Alternativa A. Então, vamos lá. Filosofia e mito, essa relação de origem, não sai muito disso. Tá? É necessário compreender a maneira como a filosofia deriva do ambiente mitológico. Tá bem? Tranquilo? Luiz, tirar uma dúvida. Tem como colocar minha telinha na frente do documento? Um picture to picture? É? Tem como fazer isso? Aí, ó. Ah, perfeito, que daí, ó, eles conseguem me ver explicando. Pode ser? Obrigado, Luiz, valeu. Então vamos lá. Vamos partir para os Sócrates e para os sofistas. Vamos fazer o seguinte, questão 6. Questão de número 6. Aqui, ó. Questão do Enem, 2017. E aqui vamos para ver o autor de referência e o comando da questão. Breyer, História da Filosofia, ou seja, pode ser qualquer coisa até esse momento. E vamos ao comando. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Então vamos lá, modo de vida socrático. Sócrates, ele estimulava o pensamento dos demais por meio do seu método. O método socrático era baseado no quê? Ironia, você questionar uma pessoa quando ela te apresenta uma questão. Tá? Então, por exemplo, se o Luiz chegasse para mim, né, professor de filosofia, André, o que é a vida? Uma pergunta tão simples, né, de responder.
Eu rebateria usando o método socrático. Por que quer saber? O que é a vida para você? Este é o método socrático. Isso é ironia. É você apresentar uma questão diante da questão que o outro lhe apresenta. Claro que muita gente ficou pé da vida com Sócrates. Não à toa ele foi condenado à morte por conta disso. Mas a ideia do Sócrates era o quê? Era questionar para que a pessoa chegasse a uma resposta. Não para que ele ensinasse uma resposta para a pessoa. Bem, é um pré-psicólogo quase, né? É, não é? Eu já falei pra você, tô no último ano do curso de psicologia e a gente segue bem essa linha aí, tá? Em muitos momentos. Ela, então. É o método socrático que eles estão usando isso. Então a gente tem que entender que esse modo de vida socrático é um modo de vida que, sem dúvida, ele é filosófico, ele parte de uma racionalização, de uma argumentação, só que é a fim do quê? De iluminação. Era para apresentar à pessoa a própria verdade. E esse segundo momento de apresentação da verdade chama o quê? Maiêutica. O termo maiêutica vem do grego parto. Parto, dar à luz. É a ideia de dar à luz a novas ideias, novas concepções. Tá bom? Vamos ler o texto? Para termos uma noção do que ele está falando. Aqui. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Isso aqui faz sentido, né? Pô, você faz uma pergunta, o cara responde com outra pergunta, você fica travado? Você estava em busca de uma resposta e o cara vem fazer uma pergunta em cima da minha? Eu já vim com dúvida. Mesma coisa, imagina você chega pra mim, prof, o que fala o Nietzsche? Eu falo, o que fala o Nietzsche? Pô, trava, né? Só que ao mesmo tempo é uma maneira de te convidar a puxar da memória alguma coisa, ou apresentar algum argumento que está na sua cabeça que é contraditório. E com isso, iluminação. Então sim, paralisa, mas a ideia não é ficar paralisado, não é a ideia de Sócrates. Leva a refletir sobre si mesmo, sim, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Quem é Alcibíades, né? Prof, nunca estudei esse cara. Fica tranquilo que não é para estudar mesmo. Tá sossegado isso. Alcibíades é um dos personagens do diálogo platônico. Lembra de uma coisa, Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates veio de outras pessoas falando sobre ele. Né? Se é uma coisa que o filósofo é também, além de às vezes ser meio, né, totói das ideias, é fofoqueiro. Adoram falar um do outro, adoram escrever sobre o outro, contra-argumentar contra o outro. E Platão, como discípulo de Sócrates, usou Sócrates, a imagem de Sócrates, como seu principal personagem nos diálogos platônicos. E ele sempre colocou Sócrates de frente para outra pessoa. Uma dessas pessoas é Alcibíades. E aqui nesse texto está colocado o quê? Que Alcibíades, como contemporâneo de Sócrates, ele sabia do método socrático. E é justamente por não saber que ele não queria conversar com Sócrates. Pô, se o cara vai jogar umas verdades na minha cara, eu prefiro evitar. Se ele vai me colocar contra a parede, eu prefiro evitar, não quero saber, não quero... Não. Me deixa na minha. E, novamente, vamos lembrar qual que foi o fim socrático, né? Porque realmente ele gerou um burburinho em Atenas. Então é isso. Baseado neste texto, nisso tudo que falamos, qual que é o modo de vida socrático? A. Contemplação da tradição mítica? Não. O objetivo do Sócrates não era se voltar para o mito e pensá-lo. Não. Sustentação do método dialético? Qual que é o outro nome para o método socrático? Método dialético. Por quê? Dialética é aquele jogo entre dois indivíduos. Diálise, diálogo. Então é o método dialético. Chegar com uma pergunta para mim, eu te devolvo outra. E vamos ver o que você faz com isso aí. C. Relativização do saber verdadeiro? Sócrates ele acreditava que todo ser humano detinha a mesma verdade dentro de si. A mesma verdade pulsava dentro de todo ser humano. E se todo ser humano utilizava a razão, conseguiria chegar à mesma verdade que o seu próximo. Tá? Esse C aqui é uma argumentação sofista, não socrática. Tá? D. Valorização da argumentação retórica. Novamente, é uma alternativa que diz respeito aos sofistas. Valorização da argumentação retórica. Retórica é o método do sofismo.
E investigação dos fundamentos da natureza. Essa é uma outra mudança de concepção em relação a quem? Aos pré-socráticos, lembra? Pré-socráticos, a principal questão deles era a natureza. Eram os fundamentos da natureza. Fundamento arqué, a natureza physis. Eram cosmologias, explicações sobre o cosmo, o universo. Sócrates, ele muda. Ah, não quero mais pensar sobre a natureza, o universo. Não, meu foco agora é o ser humano. Então, uma filosofia antropológica, no sentido do quê? Procurar a logos do antropo, do homem. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a B. Tá bem? Então, a alternativa B. E com isso, Sócrates, lembra que Sócrates sofista, se aparecer, Enem. Volta aqui para mim, Luiz, por favor. Tranquilo. Isso é Enem, tá? Ah, mas prof, já vi questão da UEL que tem o Sócrates. Verifica se ele não tá ali apenas como personagem de Platão, tá? Veja a fonte ali embaixo do texto. Se está Platão, a questão é sobre Platão. Tá? Sócrates pode aparecer ali como uma referência para Platão, pode aparecer como um personagem, mas a questão é platônica. Tá? O manual do candidato à UEL tem Platão, não tem Sócrates. Sócrates, sofistas, pode ser algo que de cair no Enem. E na UFPR também não. Tá? Então, falando no próprio, vamos para Platão? Aqui, ó, questão 9, na mesma página. Questão 9 na mesma página. Aê! Deixa eu ajeitar aqui para você. Aí. Platão, questão 9, o Enem 2012. Zíngano é o autor, Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Antes do texto, volte aqui para mim, por favor. Razão e sensação para Platão. Razão é o caminho certo para o conhecimento verdadeiro. As sensações são enganosas. Quando você vê a crítica platônica, lembra sempre de ilusão de ótica. Você já teve ilusão de ótica? Você já achou que alguém te chamou? Sabe, você até bate na madeira? Com aquele medo, vai, quem chamou, de onde foi Deus, não sei. Então, o ouvido engana. A visão é enganosa. Os sentidos, as sensações para Platão são enganosos. A razão jamais. Para Platão, uma razão ordenada num método de pensamento não é enganoso. Conduz à verdade. Enquanto que as sensações nos conduzem para um conhecimento imperfeito. Um conhecimento que é muito da nossa perspectiva. E por isso que o nome desse conhecimento é doxa. Doxa é do grego opinião. Já a razão nos envia para a episteme. Episteme no grego é o quê? Conhecimento, verdade. Então tem que fazer essa distinção. Vamos ler o texto. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, que é um pré-socrático, era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão, e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Podemos continuar nessa transmissão, tá, Luiz? Pode deixar ali os exercícios, desse jeito. Tá? Então, veja, é o que a gente falou, né? É o privilégio da razão, do conhecimento verdadeiro que é racional, em comparação ao sensível. Vamos, então, ver as alternativas. A. Estabelecendo um abismo, como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, privilegiando o sentido, subordinando o conhecimento a eles, aqui já arrisca, né? Qualquer coisa que fala que Platão privilegia a sensação, querido, tá errado. Qualquer coisa que fala, Platão, ele acredita, tá errado. Tá errado. É a essência da doutrina platônica, é justamente a crítica à sensação. Então a B tá errada, mas tá errada com gosto. Vamos seguir aqui. A C, aqui em cima, ó. Aqui em cima. Atendo-se à posição da página seguinte, tá? Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Ele concorda com Parmênides? Essa é a questão. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Isso é interessante. Mas será? E E. Rejeitando a posição de Parmênides do que a sensação é superior à razão.
Vamos voltar lá para o texto, o que fala de Parmênides? Aqui, ó. O que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Ele está falando aqui, Parmênides estava certo. Parmênides estava certo, dizendo que o objeto do conhecimento é o objeto da razão. E o que fala aí? Aqui. Rejeitando a posição de Parmênides que a sensação é superior à razão, Parmênides nem disse isso. Platão está concordando com Parmênides. Então a E, depois da B, é a mais grosseira no erro. Porque é um erro do puro texto. Do puro texto. Agora vamos voltar a A, C e D que foram as que ficaram abertos. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, Platão não diz que a relação entre as duas é intransponível. Porque se a relação entre sensação e razão fosse transponível, não seria possível o homem se libertar das amarras da sensação. Porque de início, queridos, a gente fica preso à sensação. Por Platão. Nós ficamos presos, nós vivemos baseados naquilo que sentimos. Naquilo que vemos, ouvimos, sentimos pelo paladar, pelo tato, pelo olfato. Mas nós conseguimos pular para uma forma de compreensão do mundo racional? Sim. Então não é intransponível. Certo? C. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Parmênides também não disse isso. Também não. Ele falou que é possível ir para a via da razão, deixando, calando um pouco a sensação. Parmênides não disse isso. Logo, D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Tá? Aqui tem que tomar um cuidado. O Enem ele colocou essa alternativa sim como a correta. Mas coloca um asterisco ali e anota alguma coisa ali no canto. Porque é o seguinte, de acordo com este texto de referência, sim, o conhecimento ele é atingido pela razão, de acordo com este texto. Mas de acordo com a filosofia platônica, existe conhecimento no mundo sensível. Mas como assim existe, prof? Ora, basta lembrar do que você viu, lembrar do que você sentiu, são conhecimentos. Uma imagem que eu tenho é um conhecimento visual. Um som que eu tenho de memória é um conhecimento auditivo. Então é um conhecimento, mas é um conhecimento imperfeito. Com filosofia você tem que tomar cuidado numa coisa, tá? E isso acontece com muitas questões. Obrigado, Luiz. Tem coisas que a teoria fala X e às vezes numa questão, por uma mudança ali de comando da questão, você tem que compreender Y. Olha o que aconteceu nessa questão aqui. A alternativa correta fala que não existe conhecimento no mundo sensível. Mas Platão, na filosofia dele, fala. Ué, prof, mas a questão não está errada? Não, porque o comando da questão é em relação ao texto. Sempre siga o comando da questão. Ali é o seu norte. Por isso que eu sempre te convido. Primeira coisa, ver a fonte para ver quem está falando. E depois ver o comando da questão. Que é para saber o que está pedindo de você. Porque às vezes, por a gente partir do que a gente viu só em aula, desconsiderando o comando da questão, a gente tangencia aquilo que está sendo pedido. Tá bom? Então tome cuidado com isso. Próxima questão. Tá viajando, Luiz? Agora você só aqui aquele espaço todo Santa Aula. Tá vendo, né, gente? Todo mundo viaja com as aulas. Filosofia. Vamos lá, questão 14, queridos. Que a gente vai trabalhar justamente essa distinção entre os dois conhecimentos, né? Pra gente deixar isso bem resolvidinho, tá? Lá, questão 14, virem lá. Olha o que fala 14, que é da Sesgranville. Olha lá. A opinião, também chamada doxa, doxa é o termo grego para opinião. No pensamento de Platão, representa um saber sem fundamentação metódica. É isso. Doxa é opinião, é sem fundamentação metódica, é basicamente apenas pela sua perspectiva, a partir daquilo que você viu, ouviu, etc. E a doxa? Sobre a doxa. Deixa eu ver o tempo aqui que a gente tem. Ok.
É um saber que possui sua origem nas imprevisões e nas sensações das coisas sensíveis. Opa! No imprevisto e naquilo que você vê, ouve. B. No discurso dos sofistas na época da democracia ateniense. Por mais que Platão também criticasse o método sofista, não. Doxa não é aquilo que o sofista ensina. Doxa é o quê? É a opinião sensível, a experiência sensível. C. Nos mitos religiosos. Não. Aqui a gente já está falando de filosofia. Não é mito, é a opinião do indivíduo. E D. Num saber eclético proveniente do pensamento de alguns filósofos, de um saber construído filosoficamente? Não. Doxa é opinião baseada em sensação. Logo é A. E deixa aqui fazer um adendo para vocês, se você quiser anotar em algum lugar. Essa questão de episteme e de doxa é muito interessante para uma redação. Extremamente. Você falar, já caiu no Enem. Por isso que já até caiu há alguns anos, talvez não caia de novo, mas para você ficar situado, já caiu fake news no Enem. Pós-verdade. Uma verdade que é construída após o fato, né? Todas essas questões que trabalham opinião, verdade, ciência, achismo. Pô, a gente passou por uma pandemia onde, inacreditavelmente, existiam falas falando que você não poderia tomar vacina. Baseado em o quê? Em opinião. Então, para você tratar dessa discussão sobre conhecimento, verdade, opinião, método de pensamento, algo que vai para além do eu acho, esse jogo entre episteme e doxa é excelente. Excelente. Tá bem? Ok, vamos então uma última questão de Platão, antes de fecharmos essa aqui. E aí o restante, queridos, nós conversamos, tá? Então vamos lá, vamos para a questão 15. Logo aqui embaixo, da UFO. Aqui, ó. Abel Genier, francês. Platão. Pronto, você já sabe que a questão de Platão resgata tudo que é de Platão. Com base nas informações acima, assinale a alternativa que interpreta corretamente o pensamento de Platão. Então vamos ler o texto e ver qual das alternativas tem a ver com o texto e o conhecimento que nós temos sobre Platão. Para fechar essa aula. No pórtico da academia de Platão havia a seguinte frase: não entre quem não souber geometria. Essa frase reflete sua concepção de conhecimento. Quanto menos dependemos da realidade empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento, tal como vemos descrito em sua alegoria da caverna. Lembra que a alegoria da caverna, né? O sujeito que vive dentro da caverna vive baseado na sua própria opinião, na sua própria impressão, sensação. Traduzindo para os dias atuais, é a caverninha do eu acho. Eu acho, acredito, baseado só na perspectiva daquele indivíduo. Tá? Continuando. A ideia de círculo, por exemplo, preexiste a toda a realização imperfeita do círculo na areia ou na tábua recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia minha mão é a do círculo perfeito. Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei. É assim que aparece a ideia ou a forma. Volte aqui por mim, por favor. Então lembra, né? Tem essa dicotomia, esse dualismo platônico entre perfeição e imperfeição. Conhecimento perfeito é a verdade, imperfeito é a opinião. O mundo das ideias é perfeito, o mundo sensível é imperfeito. O ser humano vive esse dualismo. A alma humana, onde habita a razão, é perfeita. O corpo é imperfeito. A alma é eterna, o corpo é perecível. E aí disso que está falando aqui. A ideia de círculo, você tem lá o círculo perfeito. A ideia de círculo, que é comprovado matematicamente, que é um pensamento racional. Veja só como as coisas se fecham. A razão encaminha para a perfeição. Agora você vai na areia, vai na praia, faz lá um círculo. Você pode medir o quanto quiser, não vai ser tão perfeito quanto a ideia do círculo perfeito. Ok? É isso que está falando aqui. Vamos às alternativas. Qual das alternativas melhor fala da filosofia platônica? A. A alegoria da caverna demonstra claramente que o verdadeiro conhecimento não deriva do mundo inteligível, mas do mundo sensível? Completamente errado. Completamente errado. É o contrário, né, gente? O conhecimento verdadeiro, ele vem do mundo inteligível, não do mundo sensível. A alegoria da caverna, o dentro da caverna é um mundo sensível.
O fora libertador é o mundo inteligível, tá? Vamos ali para as alternativas. Aqui. B. Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção? Tá errado já. Percepção é sensível. Se é sensível, é imperfeito. Pois somente pelos sentidos podemos conhecer as coisas tais quais são? Conhecer as coisas tais quais são é apenas pela razão. C. Quando traçamos um círculo imperfeito, isso demonstra que as ideias do mundo inteligível não são perfeitas, tal qual o mundo sensível. Está errado. As ideias são perfeitas. Tudo que a gente tem aqui no mundo sensível são cópias imperfeitas. E D. As ideias são as verdadeiras causas e princípio de identificação dos seres. O mundo inteligível é onde se obtém os conhecimentos verdadeiros. Perfeito. É isso. É isso. As ideias são a causa, o princípio, o modelo. E tudo que está no mundo sensível é cópia. Essa é a essência da teoria platônica. Ok, queridos? Então, fechamos essa nossa aula, tá bem? Lembrando que nas próximas 4 semanas, então, vamos seguir neste modelo, tá bem? Enquanto eu me recupero. E nós nos vemos, então, na semana que vem com mais uma gravação, seguindo esse mesmo método, tá? Entrem no horário da aula, que é às 10, e vocês terão 40, 45 minutos para fazer os exercícios. Depois, um vídeo como esse será soltado ali pela Duda, pelo monitor do dia. Tá bem? Então, queridos, como sempre, bom final de semana para vocês e nós nos vemos semana que vem.